Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da vida. A origem e os ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, dá sua vida pela verdade. Estudo de hoje, Paulo diz: não deixem ninguém enganar vocês com palavras fingidas, tiradas da própria Bíblia para enganar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se algum irmão for pego fazendo algo errado, deve ser encaminhado com muito carinho, particularmente, a sair deste erro. Se ele escutar, estará tudo bem. Se ele não escutar, então deve ser entregue à igreja. As mulheres seguidoras de Jesus Cristo devem obedecer seus maridos e os maridos devem amar suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Em nosso último estudo da verdade da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo sua carta para os irmãos que moravam na cidade de Éfeso e praticamente implorando, dizendo: irmãos, pelo amor de Deus, livrem-se de toda amargura, rancor, inveja, ira, gritaria, fofocas e todo tipo de maldade, e sejam bondosos e misericordiosos uns para com os outros, se perdoando, assim como Deus nos perdoou por causa de Jesus Cristo. Somente agindo desta forma, vocês serão imitadores de Deus e serão iguais a um filho que ama seu pai e o obedece. Andai nisso, irmãos, em amor, daquela forma que Jesus Cristo nos amou também, e que provou isso, dando a sua vida em morte de cruz para nos salvar. Jesus Cristo se entregou à morte como se fosse um sacrifício para Deus, daquele tipo que fazemos quando oferecemos lá no templo em Jerusalém sacrifícios a Deus. Mais ou menos daquele tipo. Quando nós pecamos, nós oferecemos esse sacrifício. Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário. Ele foi o sacrifício para nos salvar. E o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pode ser considerado como aquele sacrifício do altar de Deus no templo em Jerusalém pegando fogo. E desse fogo no altar sobe um cheiro de fumaça da carne sendo queimada, sobe para os céus. Assim também, na crucificação de Jesus Cristo subiu um cheiro suave até Deus. Um cheiro maravilhoso de vida para os homens, porque Deus já queria nos perdoar. Mas, irmãos, para que esse sacrifício de Jesus Cristo se confirme na minha e na tua vida, toda impureza, que é fazer coisas erradas, como mentir, enganar, toda fornicação, que é o relacionamento sexual de pessoas solteiras sem serem casadas, toda avareza, que são pessoas que deixam o outro morrer para não gastar alimento ou bens material. Todas essas coisas, irmãos, nem em pensamento isso aconteça com vocês, porque não praticar essas coisas convém ou é obrigação de todo seguidor sincero de Jesus Cristo. E também não façam outras coisas como torpeza, que é as pessoas que se rebaixam na prática imunda, suja. Também as pavorices, que são coisas que fazem pouco inteligente, agindo sem pensar direito, agindo na hora da ira e da raiva. Também, irmãos, a choraquice, que são pessoas que tiram sarro com os outros, cantadas indecentes, indevidas, gozação com os outros. Todas essas coisas não podem ser praticadas por vocês, que dizem ser seguidores de Jesus Cristo, porque isso não é coisa de filho de Deus. Os filhos de Deus fazem coisas boas, coisas de ações de graça, ou seja, agradecimentos a Deus por tudo. Abram os olhos, irmãos. Vocês sabem muito bem que nenhum devasso, imoral, libertino, depravado, corrompido, degenerado, indecente, pervertido, impuro, que são as pessoas que não aceitam obedecer Jesus Cristo e se purificar dos seus pecados que herdaram desde Adão. Essas pessoas são consideradas impuras. Também nenhum avarento, que é o homem mesquinho, miserável, que não faz generosidade. E ser mesquinho, irmãos, é um tipo de idolatria, viu? Nenhuma destas coisas que falei, nenhuma das pessoas que praticam essas coisas tem herança ou vão participar do reino de Deus e de Jesus Cristo. Nenhum destes, irmãos. Não deixem ninguém enganar vocês, irmãos, usando a Bíblia, a própria Bíblia, com palavras vãs, mas bonitas, viu? Tipo assim: você vai receber a bênção, você vai ser abençoado, Deus vai te abençoar, vai te dar coisas na terra.
eu e você, irmãos, temos que ter a consciência de que, em primeiro lugar, não merecemos nada. E pelo contrário, precisamos ser corrigidos dias após dias, a cada minuto nós erramos. Como é que vamos merecer alguma coisa? O que precisamos sempre, irmãos, é de conserto constante e não de bênção. E de viver do bem bom. Porque é exatamente por estas coisas, irmãos, de viver no bem bom, curtir a vida, receber, como eles dizem, bênção, está tudo bem, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque vai se desviar assim, viu? Quanto mais bem bom, quanto mais bênção, quanto mais curtir a vida, quanto mais assim, você vai desobedecer a Deus. Não tem para onde ir. Mais erro contra Deus, mais maldade. Porque o homem é assim por sua própria natureza. Se está tudo bem, ele não está nem aí para fazer exatamente como Deus manda. Mas quando as coisas começam a ficar o contrário, rapidamente os homens correm para os pés de Deus. É assim. Isso é fato. Portanto, não seja o companheiro dessas pessoas que vivem distribuindo bênçãos ou só pregando o que é bom para curtir a vida e viver de prazeres. É um engano, irmão. Porque em outro tempo, irmãos, vocês eram trevas, ou seja, andavam de acordo com a humanidade andava. Mas agora vocês são luz, têm que andar de acordo com a vontade de Deus como filhos da luz. E a vontade de Deus é essa, irmãos, a vossa santificação. E para ter santificação na sua vida tem que ter conserto. Então não tem nada de bem bom não. Santificação só pode ser adquirida através do conserto, através da negação de suas vontades, de seus desejos, do prazer que você gosta de sentir, para fazer a vontade e os desejos de Deus. Isto sim é santificação, porque o homem em si é mau. É impossível, irmãos, que você, por exemplo, que é luz, que agora é seguidor de Jesus Cristo, consiga viver no bem bom desse mundo, curtindo a vida com prazeres. Porque as sociedades e culturas das nações deste mundo agora é treva, onde Satanás controla e habita. Tudo de forma organizada, que ninguém nem imagina. As pessoas do mundo inteiro nem sequer percebem que estão sendo enganadas todos os dias. Estão fazendo a vontade de Satanás. Os ensinamentos de Jesus Cristo eles não fazem, mas eles pensam que estão fazendo. Esse é o grande engano. Esse é o engano e o triunfo de Satanás. Ou seja, tudo está certo para você neste mundo é porque você está muito longe de Deus, viu? Porque esse mundo não faz exatamente como Deus quer. Mas se enganam pensando que estão fazendo para Deus. Agora, se você começar exatamente a fazer o que Jesus Cristo ensinou, então todos te perseguirão. Todos não gostarão de você, exatamente como Jesus Cristo disse. Não fiquem tristes, porque o mundo vos odeia. Porque o mundo vos persegue. Saibam que em primeiro lugar eles perseguiram a mim, porque falo a verdade. Esta é a diferença. Então, irmãos, você é luz, então haja, fale e ande como filho da luz. Porque o fruto desta luz, que é o Espírito Santo, está dentro de você. E ele está revelado em bondade, justiça, verdade. Todo seguidor de Jesus Cristo, fiel, deve sempre aceitar apenas as coisas que deixam Deus feliz. E não aceitem as coisas erradas. Não fiquem calados quando virem coisas erradas, não querendo se envolver, não, irmãos. Pelo contrário, condene tudo aquilo que é errado. Diga que está errado mesmo. Mesmo que você seja condenado, mesmo que você pague por isso. Mas não fique calado. Porque o que as pessoas fazem escondido, até finalmente que digam, até que finalmente eles revelem, é feio, irmãos. Mas não se engane, certo? Por isso é que está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, que é esse mundo, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, acorde para a vida espiritual, leia mais sobre Jesus Cristo, aprenda mais de Deus. Não seja como muitos que para Deus é como se estivessem mortos, mesmo que estejam andando por aí com a Bíblia na mão, fazendo orações, cantando no coro, pregando. Porque estes mesmos nunca têm o desejo de ler e aprender sobre Deus. Essa é a diferença. Fazem automaticamente como mandam. Dentro deles mesmos não há esse desejo. Eles fazem como todo mundo faz, como todo mundo manda. E fazem igual aos outros. Entenderam? Você precisa procurar dentro de você o desejo de estar com Deus, de amar a Deus, de procurar as coisas de Deus. Não dependa dos outros fora de você.
Portanto, irmãos, tenham muito cuidado sobre como vocês estão vivendo e andando por aí. Não sejam como tolos, mas sejam sábios. Aprendam mais de Deus a fazer as coisas corretas para Ele, olhando sempre o tempo de hoje, porque os dias, irmãos, são maus. Portanto, irmãos, tenha muito cuidado. Vejam como vocês estão vivendo e andando por aí. Não sejam como tolos que não leem o Evangelho para aprender como andar e viver neste mundo de uma forma que siga as regras de Deus. Mas sejam sábios, aprendam com os ensinamentos de Jesus Cristo qual é a melhor maneira de fazer as coisas corretas para Deus, olhando sempre o tempo de hoje, porque os dias são muito ruins. Por isso, não sejam insensatos. Ou seja, insensatos são pessoas que agem de maneira que aquilo que elas estão fazendo hoje não vai ter consequência nenhuma depois. Isso não existe, irmão. Vocês têm que entender qual é a vontade do Senhor. E isso vocês só irão conseguir lendo os ensinamentos, estudando os ensinamentos de Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo dentro de vocês. Se é que o Espírito Santo está dentro de você. É bom ter muita certeza disso, viu? E finalmente, irmãos da cidade de Éfeso, não vos embriagueis com vinho que há contenda. Ou seja, muitos irmãos do nosso meio vai querer estar com um grupo separado, com fofoquinha, com disse-me-disse, de um com o outro. E tomam muito vinho, que até o é alcoólico. De repentemente, um irmão está mal com o outro, começa a contenda, conversinhas particulares que não são sobre Deus, mas sobre outro irmão, ou outras pessoas ou organizações, e no final está um espírito de briga de Satanás no meio. Não, irmãos, cortem tudo aquilo que alguém vem falar mal do seu irmão. A ordem de Jesus Cristo é, se você ver algum irmão no erro, seu irmão, você deve ir até ele, falar com o irmão em particular, com ele sozinho, tendo a certeza de que aquilo que está acusando é verdade, e não disse-me-disse. Ou que alguém falou. Se você não pode fazer isso, irmão, ir até o irmão em particular, desta maneira que Jesus Cristo ensinou, então se cale, não faça nada. Fique no seu lugar. Mas se tem certeza e for até o irmãozinho, vá mansamente, usando sempre de misericórdia, usando de amor e cuidado, porque você também, olhando para você também, para que não caia, para não perder o irmão. Se o irmão quiser te escutar, você pode arrumar, não quiser te escutar, você pode até arrumar 2 testemunhas para confirmar. Se mesmo assim o irmão não escutar, então você deve entregar à igreja. Somente agora é que você tem que falar para a igreja, depois que primeiro procurar ele, para que a igreja tome as devidas providências, já que o irmão não quis consertar o erro. E assim, irmãos, você se preserve e não entre em contenda também. Agora vocês, irmãos, devem se encher mesmo, sabe do quê? É do Espírito Santo de Deus que já está dentro de vocês, em vez de ficar falando dos irmãos. Falem salmos entre vocês, em vez de ficar falando da vida alheia, cantem hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor Deus no vosso coração, agradecendo sempre a Deus, o Pai de tudo, e isso sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, obedeçam aos outros, irmãos, quando eles ensinarem algo verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo, pelo respeito e amor que vocês têm a Deus. Irmãos, já que estamos falando sobre cada irmão se sujeitar ao outro exatamente pelo respeito que todos têm por Deus, eu, apóstolo Paulo, vou falar um assunto muito sério que atinge a família. E quero falar exclusivamente para as mulheres que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e decidiram obedecê-lo. Quero que vocês obedeçam seus maridos como se fossem a Jesus Cristo. Por que isso? Porque por acaso eles são melhores do que vocês? É claro que não. É porque o homem é a cabeça da mulher. Ou melhor dizendo, o líder, exatamente como Jesus Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, o líder da igreja. Só que Jesus Cristo mesmo é o salvador de todo o corpo que é a igreja. Desta forma, irmãs, mulheres de Deus, assim como a igreja obedece ao seu líder, que é o cabeça, Jesus Cristo, vocês também devem obedecer a seus maridos e nunca querer ser a líder no lugar dele, porque Deus estabeleceu o homem como líder, e Satanás, que é contra Deus, colocou logo o pensamento em algumas mulheres para que elas sejam a líder. Por que isso? Sejam inteligentes, mulheres de Deus. Não é questão de ser melhor ou pior, não, porque todos são iguais perante Deus. Agora cada um tem o seu lugar. A questão é que Deus determinou assim, que o homem seja o líder. Isso equivale a dizer que qualquer coisa fora disso é de Satanás. Porque Satanás faz com que os homens façam as coisas ao contrário daquilo que Deus pede, exatamente para os homens se condenarem.
Mas vocês, maridos, receberam uma tarefa muito mais pesada, que é amar as suas mulheres como Jesus Cristo amou a sua igreja para santificar, deu a vida por ela, lavou seus pecados. Então é mais pesado. Com a água pura ele lavou a igreja, que é a palavra de Deus. Mesma coisa vocês, maridos, devem amar as suas mulheres desta forma, para que depois este mesmo Jesus Cristo apresente esta igreja nos céus, gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, totalmente perfeita para Deus. Assim como todo corpo glorioso, todo corpo juntado, sem mácula, sem mancha, sem ruga, totalmente perfeita essa igreja deve ficar. Todos com o corpo glorioso que vão receber no dia do arrebatamento, não tendo nada que manche ela ou coisa semelhante. Mas pelo contrário, ela estará santa e irrepreensível. Da mesma forma, devem os maridos amar suas mulheres. Então todos percebem que a tarefa é mais difícil para os homens. Mas os maridos ficaram com a pior parte. Isto se eles quiserem, se eles considerarem. Porque com a ajuda do Espírito Santo tudo é possível. Todas as coisas são possíveis, irmãos. Porque alguém poderá dizer, isto é impossível. Amar como Jesus Cristo amou é impossível. É claro, mas você fará o máximo de melhor com a ajuda do Espírito Santo dentro de você. Não é desculpa para você dizer que não vai fazer. Ok? Porque Jesus Cristo deu as condições a você. Então, ame a sua mulher como ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, mas pelo contrário, cada um cuida do seu corpo muito bem, assim como Jesus Cristo cuida e ama e sustenta a sua igreja. Por quê? Porque todos nós juntos formamos um só corpo, a igreja, fazemos parte da carne e os ossos do corpo humano chamado igreja. Por este motivo é que o homem, quando chegar a hora, deixará a casa de seus pais e se juntará à sua mulher, formando assim um casamento e uma nova família, formando um corpo só com sua mulher. Quando isso acontece, não serão mais dois, mas um só. Ou seja, a união destes dois resultará em uma família, em um outro membro deste corpo chamado família. Eles serão um só, que formará a família e terão outros membros desta mesma família. Então, irmãos, Jesus Cristo e a sua igreja estão juntos desta forma em um só corpo. Já que vocês, maridos, são amados e bem tratados na igreja pelo Senhor Jesus Cristo, vocês têm a obrigação em particular de amar suas mulheres como se fossem a si mesmo. E a mulher tem a obrigação de reverenciar o seu marido. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 ao 33. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que estes ensinamentos sejam aplicados em nós, em nossos corações, em nossas vidas. Em nome do Senhor. Amém.